Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC. Em clima de Oscar, nós esclareceremos no vídeo de hoje algumas dúvidas sobre nomenclaturas do cinema, sobre alguns processos do cinema, inclusive da psicologia, que são associados às produções cinematográficas, falando dos elementos constituintes de um filme, as partículas de um filme. Então é isso aí, vamos começar. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no termo montagem, o montador, e edição, o editor. Mas qual que é a diferença entre os dois? Será que existe mesmo diferença? E provavelmente você deve ter ouvido vários usos diversos dessas expressões. Então, para entender melhor, eu tenho que falar sobre as partículas do filme, as partes constituintes do filme. Eu já falei isso no programa da STEC anterior, o mais antigo, lá um dos primeiros. Porém, para entender montagem e edição, eu vou ter que recordar isso. Todo filme começa com a menor unidade do filme, que é o fotograma ou frame, que é aquele quadradinho, a imagem. Então aquilo lá é um fotograma. E quando você fala de frames, você tem a quantidade de fotogramas que você tem em um segundo, o FPS, frames per second, frames por segundo. Quanto mais frames por segundo você grava, mais a possibilidade de fazer um vídeo em câmera lenta, para não ficar aquela coisa quebrada dos 24 frames por segundo, né, que é o padrão, ou beirando os 29, os atuais modelos mais digitais, para não ficar aquela câmera lenta quebrada. Você tem que gravar vários frames por segundo para ficar uma câmera lenta suave, não aquela coisa toda tosca e grosseira. Os filmes antigos hoje eles parecem mais rápidos e acelerados nas imagens, porque eles eram gravados a uma taxa menor de quadros. Inclusive algumas animações, para economizar desenhos, elas são feitas 12 desenhos por segundo. Você faz 12 desenhos, mas bate 2 fotos por desenho, tendo assim os 24 fotogramas para um segundo de animação, porém só em 12 fotos. Cada fotograma duraria o dobro do tempo. Então essa é a primeira unidade, frame é o fotograma, menor unidade do filme, que é o quadradinho lá, a imagem. Na sequência nós temos o take e a tomada. Take e tomada é tudo que ocorre desde que você deu o REC, que você ligou e começou a gravar a câmera, até você pausar ou dar um stop. Então o que você fez quando ligou a câmera, deu REC até pausa ou stop, é chamado de take ou tomada, e você pode ter vários takes, várias tomadas da mesma cena. E para a edição ficar mais fácil, para a montagem a gente já vai esclarecer isso, você tem que dar números. Então take 1, cena 1, take 2, cena 3, take 4, take 5, take 6. É para isso que serve a claquete, né? A claquete ela tem duas funções. A primeira, a composição, é organizar os elementos. Você faz a claquete, aponta para a câmera e lá vai estar qual que é o take, a cena tomada, depois você na decupagem, né? E você vai anotar, por exemplo, essa cena funcionou o take 3. E daí você passa lá para o editor, ele vai saber exatamente do filme qual que é o take que ele tem que insertar. E a outra utilidade da claquete é quando você bate ela, você faz um... Esse barulho você utiliza para fazer a sincronia de áudio. Quando você está filmando em mais de uma câmera, você precisa fazer com que todas as imagens sejam sincronizadas. Então você bate a claquete no gráfico de áudio, ela vai fazer um pico. Esse pico. Droga! Eu não aguento mais! E esse pico você vai alinhar de todas as filmagens, e aí você vai ter a perfeita sincronização, para não parecer uma novela mexicana. O plano é aquilo que não foi retirado da edição, aquilo que ficou realmente no filme são os planos. Os cortes, eles fazem a união desses planos, né? Então cada corte faz uma transição e tudo mais. O plano, eu já também dei uma aula aqui na STEC falando de tipos de plano: plano geral, plano conjunto, plano médio, primeiro plano, plano americano. Então, da cena, o que você manteve é o que chama de plano. Já ao falar de cena, temos o primeiro problema do termo.
Alguns estudiosos e alguns casos dizem que cena e sequência são exatamente a mesma coisa, porém você pode encontrar divergências. Talvez em alguns casos vão considerar a cena como sequência, sinônimos, assim como take e tomada. Porém, o mais correto, na minha opinião, né, pelo meu entendimento, é que cena é quando os elementos eles passam em um mesmo contexto, um contexto similar, como por exemplo o mesmo local, o mesmo tempo. Então, na narrativa tem o mesmo contexto, né? Então, por exemplo, está sendo filmado aqui no estúdio, eu falando com vocês, blá, 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 isso aqui é uma cena. Se cortar para alguém que está fazendo alguma coisa enquanto eu estou gravando aqui, por exemplo, se é um filme, eu faço parte dele e outras pessoas também. Então eu estou aqui falando e depois corta para uma outra pessoa fazendo outra coisa em outro local, já mudou a cena. Alguns também chamam isso de sequência, mas o ideal é que sequência seja o conjunto das cenas que constituem um filme. Após as filmagens, a gente vai para a etapa de montar ou editar o filme. E aí tem o grande problema, é montagem ou edição? O cara é montador ou editor? Na realidade, cada vez mais com os processos digitais, os dois termos são muito sinônimos. Você pode hoje considerar montagem como sendo edição, edição como sendo montagem. São bem sinônimos mesmo, não tem tanta divergência, não tem tanta diferença. Algumas pessoas podem dizer que montagem é como os planos, eles são unidos, por exemplo, transições colocadas, né? E o corte é a intersecção dos planos. O corte é o que dá a passagem de plano. Porém, veja como está soando quase igual, né? Montagem é como os planos são unidos e os cortes é a sequência do plano. A sequência do plano é a forma que eles são unidos, né? Então montagem e edição pode ser sinônimo, diferente de logotipo e logomarca. Já falei aqui no canal, a palavra logomarca ela é um erro, ela não existe, porque logomarca, logos, do latim significado, e marca, do germânico marca, que significa significado. Então logomarca, significado do significado, é uma redundância que não significa nada. Já logotipos, logos, tipos, é a representação do significado. Aí tudo bem, tá tudo certo, né? E a tipografia, né? Tipografes, a representação da escrita, da grafia, e temos as fontes então. Algumas pessoas podem defender também montagem como sendo o processo intelectual, enquanto edição é o processo prático. Porém, como eu falei, cada vez mais os recursos digitais estão eliminando essa diferença, porque hoje, quando você está editando no software, você já está realizando um processo intelectual conforme está selecionando as cenas. Isso vem muito da época das moviolas, em que você tinha que cortar as películas e unir, e colar. Esse era o montador, ele montava, né? Na moviola cortava e unia. Então, na realidade, edição vem do inglês edit, edit film, film edit, o editor do filme. Então, edição é uma origem, né, uma característica da língua inglesa, enquanto montagem é uma característica do francês. Montagem vem do francês. Do francês, montagem, montagem vídeo, ou seja, a montagem do vídeo, que é a mesma coisa que edit film, montagem vídeo. Isso, na realidade, é algo cultural e histórico, né? Os mais influentes, os antigos do cinema que receberam grande influência europeia, vão falar montagem, e os mais contemporâneos, edição. Hoje, na minha opinião, com os recursos digitais e tudo mais, o termo edição ele cai melhor, porque abre mais portas, possibilidades, parece mais abrangente e mais contextualizado a nossa moderna realidade, ou pós-moderna. Agora, sobre o processo de identificação, você tem que se identificar com o personagem de um filme. Quer dizer que para o filme dar certo você tem que se identificar muito com ele? Você tem que ser igual a ele? Por exemplo, alguém que erroneamente vai defender Crepúsculo e vai falar que os homens não se identificam com o filme porque a protagonista é uma mulher. Esse termo de identificação está sendo usado totalmente errado, de forma muito errônea. Eu não sou o imperador intergaláctico do mal, então por esse contexto eu não poderia me identificar com Star Wars. Eu não sou um assassino, então eu não poderia ver vários filmes de suspense, eu não me identificaria com a cena. Então esse termo de identificação é totalmente errôneo, totalmente baixo, não contempla. Como que funciona então o processo de identificação? Vamos entender pela psicologia a identificação projetiva. É um processo inconsciente que as pessoas elas identificam algo de errado ou algo que elas têm nelas. Isso daí é uma defesa mental do organismo. Por exemplo, você tem um problema, você é inseguro ou você não se acha competente. Você vai identificar esse problema e projetar no outro, projetar no objeto. Por você se achar incompetente, como defesa, escape mental, você vai projetar em outro indivíduo, projetar em outro objeto, e aí você vai achar que aquela pessoa é incompetente, não você que é incapaz, mas aquela pessoa que é, e vai fazer pré-julgamentos acerca dela. Para sua personalidade ser enfraquecida, pois você retirou um elemento dela,
Porém, a vantagem que você tem para a personalidade é que você se livrou de algumas angústias, porque você meio que se negou. Então, identificação projetiva, eu identifiquei algo que eu não gosto em mim e projeto como sendo um problema do outro. Por isso pode ser usado na comunicação a partir do momento que você projeta e o outro identifica. E aí temos isso voltado ao cinema. Por exemplo, um filme de super-herói. Alguém que tinha a vida normal e em algum momento ele adquiriu poderes. Homem-Aranha, Deadpool e tudo mais. Ou alguém que é super, mas esconde identidade, como o Superman. Vamos pegar o dilema então, por exemplo, do Homem-Aranha, que é usado em várias aulas de psicologia. Esse exemplo clássico é um exemplo clássico da modernidade. Você se identifica com o Peter Parker e projeta em você a coragem e os poderes dele, então você se identificou com o personagem e projetou dentro de você, para você mesmo, a coragem que ele tem e se sentiu melhor, ou você se identificou com ele por não ter poderes e a partir disso você projetou para você a vida comum dele, querendo ser um fotógrafo. Se fosse no caso do Superman, ser um jornalista. Então tem uma diferença e igualdade. O que faz a gente ter proximidade de um personagem? São as diferenças ou igualdades? É a diferença do Peter Parker ter os poderes, eu projeto isso em mim, a coragem dele que eu não tenho, então eu estou indo pela diferença, ou vou pela igualdade dele ter uma vida como a minha e eu projeto em mim a necessidade de ter uma vida como a dele, ou seja, ser jornalista. Então é diferença ou igualdade? Eu me identifico com ele, projeto em mim os poderes, ou eu me identifico com a ausência de poderes que ele tem no começo do filme, do quadrinho, e projeto em mim a vida comum dele, as ambições da carreira profissional. Na realidade, são as diferenças que permitem que você se descubra. E dessa forma, a identificação com o personagem não vem daquilo que reconhecemos em nós, mas sim daquilo que aprendemos sobre nós. Então, essas diferenças que nos aproximam de alguns personagens. Aqueles que vão de encontro com nossas inclinações são os que têm mais interesse despertado por nós. E a publicidade, o marketing utiliza muito isso de projeção e identificação. É por isso que você tem grandes celebridades fazendo propagandas de produtos normais, como por exemplo o Michael Jordan fazendo propagandas de tênis. Você sabe que você é diferente dele, né? Você queria ser um superstar, você queria ter a altura dele, ter a musculatura, o carisma, o dinheiro, a fama, mas você identificou essa diferença, você sabe que não tem, porém você queria projetar isso, você queria ter a vida dele, e aí ele faz a propaganda de um tênis e você pensa, já que eu não tenho a vida dele, eu vou ter algo que ele tem. E aí você se permite ter um tênis, que é muito mais fácil do que toda uma carreira profissional, e aí você compra um tênis. Isso prova como que algumas coisas, como alguma roupa de grife, boné, óculos, relógio e tênis, mesmo sendo caros, eles estão no consumo das classes C e D. A pessoa acha que ela está merecendo um reconhecimento, ela merece um presente, porém ela não tem dinheiro para comprar um carro de 200 mil reais, uma mansão de 1 milhão. Então o que ela pode com sacrifício é ter um relógio de 1.000, 1.500 reais, que é muito caro, porém perto do que ela não pode ter é o mais próximo. Então é nessa identificação e projeção que esses produtos caros de grife eles ainda conseguem permear e penetrar nas classes C e D, ainda mais se for associado a algum personagem da cultura pop, alguém importante da mitologia eletrônica. Mitologia eletrônica é um termo que a gente utiliza para o marketing, publicidade. Antigamente, os venerados deuses eram seres mitológicos, né? Mitologia grega, Zeus, deus do Olimpo, Apolo e tudo mais. Hoje que não temos essa cultura mitológica, as pessoas veneram e endeusam celebridades, sejam elas cantores, atores e tudo mais, dançarinos, até youtuber hoje em dia, né? Então, essa mitologia eletrônica faz colocar a celebridade a um nível de Deus, de superior, e você se identifica na diferença de não sendo ela, e dessa forma ela tem mais interesse, mas você quer se projetar em você que um dia você consegue chegar lá, vai correr atrás, e a partir disso você vai adquirir o produto que ela estiver divulgando, porque é algo que pode ser acessível para você, e daí você imagina, se eu não tenho o carisma e tudo mais do Michael Jordan, pelo menos eu vou ter o tênis dele. Com aquele tênis eu vou correr melhor, ficar mais rápido e forte, e com isso eu vou conquistar o sucesso. Uma outra sacada que o marketing e a publicidade faz é vender atributos por benefício. Todos os produtos têm atributos e benefícios. A miopia do marketing é você achar que consome atributos e produtos, mas você não consome isso. Você consome benefícios. Eu já falei aqui da pirâmide de necessidade de Maslow nas aulas de marketing. Você tem lá
o estágio de baixo, né, que são as partes do organismo que você precisa para se manter vivo, as necessidades mais básicas, fisiológicas, comer, se alimentar. Depois vem as necessidades superiores até chegar à autorrealização. Então você precisa comer e tudo mais, você precisa proteger seu pé, você precisa de um tênis. Você não compra um tênis, você compra proteção e conforto para os seus pés. Você não compra o carro, você compra a possibilidade de locomover. Você não compra smartphone, você compra a comunicação. Você não compra a TV, você compra entretenimento. Você não compra um rádio, você compra a possibilidade de ouvir músicas. Se você compra um carro pela necessidade de se locomover, de movimentar, por que o design interferiria? O design não deveria interferir nisso. Porém, o design é um atributo, ou seja, aquilo que está envolvido nas partes físicas e materiais do produto. O design do carro, um carro mais bonito não vai fazer você andar mais rápido, chegar mais rápido, evitar trânsito, chegar melhor, chegar bem e nem mais confortável, dependendo da ocasião. Algumas roupas muito bonitas talvez não sejam confortáveis, então por que você está comprando julgando atributos e não benefício em si? Essa é a miopia do marketing, é a sacada que faz as pessoas comprarem um sapato de R$3.000 por uma marca, né? Projeção, brand equity, criação de marca, que eu já falei também no canal, sendo que na realidade ela quer um conforto para os pés, aí qualquer sapato confortável serviria. Isso leva a uma necessidade, desejo, demanda e transição. Necessidade é aquilo que você identifica que precisa, desejo é aquilo que você cogita para suprir a necessidade, demanda é quando você realmente cogita consumir aquilo, no desejo você quer, na demanda você realmente pensa em consumir. E a transição é quando a compra é efetivada. Necessidade, eu estou com fome, quero me satisfazer. Desejo, eu quero um lanche do Mac. Se eu realmente cogitar comprar o lanche do Mac, vira demanda. E se eu compro de fato, vira transição. Alguns produtos têm alta demanda e baixa transição. Alguns produtos têm muito desejo e baixa transição. Muitas pessoas querem ter um iPhone, então o desejo é grande. Elas até pensam em comprar um iPhone, a demanda é grande, mas não tem dinheiro para isso, então a transição é baixa, pois na hora da compra elas optam por outro. Pensa nisso, por exemplo, como o troféu, a taça da Copa. A necessidade do jogador é de autorrealização. Ele não precisa de dinheiro, porque ele já é rico, não precisa de fama, porque ele já é famoso, então ele tem necessidade de autorrealização. Para isso, ele deseja o troféu, ele deseja a taça. Então, ele tem esse desejo. Porém, ele realmente está destinado, né, a querer a taça. E todos realmente estão lutando por ela, então a demanda é grande, todo mundo está realmente acreditando que vai lá conseguir, porém só um pode ter, então ela tem alta demanda, muitos procuram, mas baixa transição, poucos consomem, só um consome. Então alguns produtos são muito procurados e pouco consumidos, e outros nem são tão procurados, mas acabam sendo muito consumidos, porque na hora da compra você acaba verificando o valor e comprando pelo mais barato, que você não desejava, mas é o que você pode ter. Isso envolve questões como compra racional, entre outros elementos. E assim as compras racionais são ativadas por propagandas com apelo racional, as chamadas propagandas apolíneas, por definição de Apolo, deus da mitologia grega. São aquelas que apresentam fatos, números, argumentos, porque você percebe um risco maior ao errar a compra, como quando você vai comprar um imóvel, um carro, ele é caro, então você tem que comprar o certo. Você não vai poder comprar qualquer casa, morar em qualquer lugar, de qualquer jeito. Já um chocolate, um bombom, você não vê risco, se não gostou, beleza, tá ok. Essas propagandas que são as mais emotivas, ou as que com pouco risco, as compras são ativadas por propagandas dionisíacas, com base em Dionísio, deus da mitologia. E o que você tem que saber é que o ser humano também sempre trabalha por comparação. Isso chama ancoramento, ponto de ancoragem a alguma bagagem, repertório que temos. Todo ser humano ele trabalha com uma ancoragem. A gente sempre compara as coisas. Você sabe se uma pizza é boa com experiência anterior, ao comparar com a pizzaria que você foi. Aquela pizzaria anterior é melhor ou pior? A pizza é boa, mas não é tão boa quanto a outra, mas é melhor do que a anterior. Então ela é melhor que ou pior que. Se você não tem essa experiência, você utiliza a comparação com base na expectativa que você tem sobre aquilo. Você nunca foi no Hopi Hari, aí você vê as propagandas, os anúncios, e todo mundo se divertindo, andando na montanha-russa, chega lá 3 horas de fila para 2 minutos de brinquedo, se não quebrar na sua hora. E aí você fica decepcionado, porque você gerou tanta expectativa e aí você se frustrou. Então o ser humano compara sempre com alguma ocasião ou com a expectativa que tem sobre aquilo. E tudo é por meio de uma comparação. Você vai achar que R$10 de desconto num livro de 30 é muito, por ser 33% do valor, mas vai achar que R$100 de desconto num carro de 30 mil é pouco, sendo que são 3 livros que você não queria pagar R$30 e mais 10, sendo que os R$10 são os mesmos, mas o ser humano ele sempre compara valores, ele tem um certo nível de analfabetismo matemático. Quando as medidas são muito grandes, nós nos perdemos.
Você consegue imaginar agora quanto que é 1 metro? Beleza. 2 metros, ok. E 180 mil quilômetros? E 248 quilômetros? Você consegue imaginar? É difícil. Por isso que os restaurantes, pensando nisso, eles colocam um prato muito caro, por exemplo, filé mignon a R$200. Você vai olhar o cardápio e falar, nossa, é muito caro. Mas o restaurante não quer vender aquele filé mignon a R$200. Ele quer fazer com que o lanche, que é 20, pareça barato, porque você vai comparar. Se você for no restaurante, abrir o cardápio e ver o lanche a R$20, você vai falar, putz, muito caro. Então você vai ficar inclinado a não pedir. Quando você vê lá o prato premium a R$200, você fala, até que 20 não é muito. Então é esse analfabetismo matemático, essa diferença de comparar, que faz o marketing e a publicidade nos manipular. Sem falar que por ancoramento, o ser humano é eterno insatisfeito. Você sempre vai estar feliz e satisfeito até você se acomodar com a sua atual situação. Você queria ter internet em casa, estava triste, então você colocou, ficou feliz, mas depois de um tempo você começou a reclamar que estava lenta, ficou triste de novo. Aí você aumentou a velocidade, ficou feliz até ver que não tinha Wi-Fi. Ficou triste, colocou o Wi-Fi, ficou feliz até ver que ele caía e assim por diante. Se você tiver um aumento de salário do nada amanhã, você vai ficar muito feliz. Porém, você vai adaptar o seu padrão de vida àquilo e vai começar a gastar mais, e daqui a um tempo você vai continuar reclamando que não tem dinheiro, porque o ser humano ele vai se adaptando e se acostuma com aquela situação e volta a ficar insatisfeito. Por isso que algumas pessoas se dão muito mal a comprar mansões, ganham 1 milhão e compram uma mansão, ela não percebe, ela esquece que tem que manter aquilo. E é assim então que nós somos influenciados por números devido à psicologia da ancoragem. Então é isso aí, turma, esse foi um vídeo especial aqui falando sobre cinema e psicologia, desvendando alguns termos e alguns conceitos. Espero que vocês tenham gostado. A gente pede sempre aquela contribuição ao canal, deixando seu like, compartilhando, seguindo e interagindo nas redes sociais. Afinal, sua participação é muito importante para nós. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que responderemos a todos. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e eu fui! E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.